E aí galera, tudo certo? Finalmente de volta, depois de um tempão, né, que eu fiquei sem gravar vídeo, pelo amor de Deus. Mas estamos aí voltando com o canal. Primeiramente queria agradecer a todo mundo que tá por aqui ainda, a galera que tava nos últimos vídeos e que se manteve inscrita. Tirei um bom tempo de férias, queria que as férias dos meus empregos fossem assim. Mas é isso, estou de volta. E hoje queria conversar um pouco mais com vocês sobre estimulação visual. É uma parada que pra gente que é deficiente visual é um pouco mais comum, mas eu imagino que muita gente nunca ouviu falar, nem sabe como é que funciona. Então hoje eu queria conversar um pouco com vocês sobre isso. O que é estimulação visual? Estimulação visual é um acompanhamento que a gente tem no contraturno escolar, tipo, eu estudo de manhã, o acompanhamento é à tarde, ou eu estudo à tarde, o acompanhamento é de manhã. E esse acompanhamento, ele ajuda a gente a entender a nossa deficiência, entender o quanto que a gente enxerga, ou como que a gente enxerga, e se virar da melhor forma possível, tá ligado? É literalmente para treinar a porcentagem de visão que tu tiver, ou a falta de visão, né, de quem seja cego, e treinar aquilo para poder se virar na vida com as condições que tu tem, entende? E lembrando que tudo que eu vou falar é com base no que eu vivi, que faz algum tempo já, e foi aqui em Blumenau, em Santa Catarina. Pode ser que em outros lugares do Brasil seja diferente, fora do Brasil principalmente, e outras deficiências também, cada uma deve ter seu tratamento específico. Mas assim, eu comecei com, sei lá, mais ou menos 2 ou 3 anos de idade, eu imagino, eu era bem pequeno ainda, e como a minha irmã mais velha também é deficiente visual, quando eu nasci os meus pais já tinham essa ideia de que eu poderia ser deficiente também, e eles foram atrás, descobriram que eu realmente era deficiente, e a estimulação visual a minha irmã também já estava fazendo, e ela é mais velha. Então quando eu comecei a usar óculos e eles entenderam que eu teria aquela mesma deficiência, eu já comecei bem cedo também a fazer a estimulação visual. Então eu comecei com mais ou menos 2 anos e fiz até mais ou menos 16 anos de idade. E o que a gente aprende nessa estimulação visual? Cara, a gente aprende praticamente de tudo. A gente aprende questão de rotinas em casa, sabe? Que nem, por exemplo, coisa básica, arrumar a cama, organizar as coisas e escolher o material escolar, por exemplo, mais adequado. Que nem, por exemplo, eu nunca dava tanta bola para capa de caderno. Claro, né, que toda criança gostava. Mas o que eu tinha que olhar muito quando eu ia comprar material escolar é o tamanho a fonte da linha do caderno. Se a linha era mais forte, se era mais fraca. Porque teria que ser um caderno que eu enxergasse bem as linhas, né? Tanto que eu tinha um caderno, se vocês quiserem eu até mostro para vocês em um outro vídeo, que eu ganhei, só que já é uma outra história, mas eu ganhei do ministro da Educação lá em 2008, mais ou menos. O quê? Nem sei se era 2008, antes ainda, 2005, mais ou menos. Que era um caderno feito para deficientes, que tinha uma linha, tipo, feita em canetão, sabe? Forte pra caramba cada linha. E era bem interessante o caderno. Se vocês quiserem, eu mostro para vocês. Então a gente aprende o quê? Aprende alguma coisa das rotinas em casa, questão de organização do seu quarto, aprende a se virar com as suas coisas e, enfim, organizar um espaço de estudo que você vai enxergar para poder fazer as suas tarefas, trabalhos e tudo mais. A gente aprendia muito a se virar na rua também, que nem, por exemplo, foi na estimulação visual que eu aprendi a sempre procurar o bonequinho do semáforo, da sinaleira, do farol, enfim. Eu aprendi a sempre procurar o bonequinho, esperar o bonequinho ficar verde e tudo mais. A gente aprendia muito questão de decorar trajeto e de pegar pontos de referência. Tanto que a gente sempre brincava, quando era mais novo principalmente, que tipo, o meu ponto de referência é que o ônibus faz a curva nesse muro azul. Se o cara um dia pintar o muro, eu tô ferrado, né? Então era isso, sabe? Uma questão de aprender a decorar o trajeto, de pegar uma referência, alguma coisa que te ajudasse a entender como chegar onde tu quer, aprender a ir sozinho, voltar sozinho. E o que mais? Eu lembro que, por exemplo, nisso dali, tinha uma professora muito querida chamada Silvia, e ela fazia a minha estimulação visual quando eu era mais novo. E o que eu fazia? Eu fazia, por exemplo, de pegar as contas da minha mãe, que na época tinha que ser pago tudo em lotérica e tudo mais,
Então eu pegava alguma conta da minha mãe e eu ia pagar para ela. E aí essa professora me orientava, ela fazia o mapa de aonde que tinha que ir, por onde passar, onde que tinha curva, onde tinha faixa, sinaleira, enfim. A gente realmente meio que desenhava um mapa numa cartolina para poder fazer o trajeto. E eu lembro que sempre depois que a gente fazia o trajeto, a gente parava em um outro lugar no centro da cidade que vendia calzone, que é tipo pastel assado, acho que a maioria de vocês deve conhecer. E eu lembro que era meio que a minha recompensa, sabe? A minha mãe sempre dava um dinheirinho a mais e depois de pagar as contas eu ia com a professora Silvia até nesse lugar para comprar um calzone, comer um calzone, que era uma coisa bem diferente, né? A gente não tinha hábito de sair, ficar indo para shopping, coisa nada. Então era bem divertido fazer isso. E uma coisa que a gente aprendia muito é a adaptação na escola também, como equipamentos que tu possa usar de adaptação, né? Que nem, sei lá, uma lupa daquelas para enxergar do quadro, que é um monóculo assim, sabe? E existe muita lupa para enxergar no caderno também, enxergar livros. Existe apoio, como é que é? Apoio mais num ângulo diferente para tu deixar o caderno um pouco mais em pé, para tu não ter que ficar tipo com a cara enfiada no caderno, sabe? Então existe bastante equipamento de adaptação, coisas que a gente vai aprendendo com a estimulação visual, né? E até aprendendo o melhor método. Que nem, por exemplo, a minha irmã, com a deficiência dela, ela tinha o hábito de ir até o quadro, pegar o conteúdo ali, uma parte do que estava escrito no quadro, voltar até a cadeira e copiar. Eu fiz isso por algum tempo também, mas depois eu me adaptei muito mais fácil com sentar em dupla com alguém no colégio e essa pessoa ditava a matéria para mim. No ensino médio inteiro, por exemplo, foi o Eduardo, que é meu melhor amigo, sabe? O cara que me ajudou pra caramba nisso. E era bacana que ao mesmo tempo, quando todo mundo estava sentado individual, a gente sentava em dupla, né? Então era bem divertido. E uma coisa bem maneira também, complementando esse assunto, é que eu tenho a formação de magistério, né? Eu sou formado professor de crianças e tudo mais. E nessa formação a gente tinha que fazer estágio. E um dos estágios tinha que ser na área de educação especial. Então eu consegui fazer estágio no mesmo lugar que eu fiz a minha estimulação visual, com a mesma professora que me acompanhava. Então foi bem bacana, sabe? E é isso, gente. Eu fiz desde os 2 ou 3 anos até mais ou menos 16 anos. E pegava muito até matéria que tu não entendia. Pegava, sei lá, um conteúdo do livro que eu precisava e eu tinha que pegar em tamanho maior, eles ampliavam. Eles me ajudavam a copiar a matéria de algum coleguinha que talvez eu não teria conseguido copiar, daí eu pegava o caderno emprestado. Até, sei lá, entender uma matéria que eu não tinha entendido, porque às vezes a explicação da matéria é toda no quadro, né? Então, às vezes eles me davam uma ajuda nisso para poder entender a matéria. E é isso, sabe? Tipo, era bem bacana, me ajudou muito a ser quem eu sou hoje. E acho que é uma coisa que muitos de vocês não conhecem. E é isso, gente. Tô de volta. Tô tentando gravar mais coisas já, para deixar algumas coisas mais encaminhadas, para não deixar o canal morrer de novo. Obrigado a todo mundo que está assistindo e continuem comigo que eu prometo que eu volto. Valeu!